Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje vamos fazer um pequeno resumo, um breve resumo, né, sobre a primeira aula que nós tivemos sobre teólogos públicos. E nessa primeira aula nós vimos que Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, e essa missão consiste no seguinte item: todos os povos o adorem, que todos venham a ter uma reconciliação com Cristo. E para isso, Deus tem uma missão, que existe uma palavra que no latim se chama Missio Dei, que traduzindo se chama missão de Deus, e que a missão é exatamente isso, que todos os povos o adorem e que seu reino venha a ser conhecido. Vimos que no decorrer de toda a passagem bíblica, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, Deus utiliza de pessoas, métodos e artifícios para que seu nome venha a ser conhecido e venha a ser glorificado. Deus fez uma promessa a Abraão, que essa promessa a gente pode dividir ela em três fases. Uma fase que foi cumprida no Antigo Testamento, quando Deus manda Abraão sair dessa parentela e que faria uma grande nação a partir dele, e que a partir dessa grande nação ele abençoaria todos os povos da terra. Essa primeira parte da promessa foi cumprida, só que os judeus se perderam no meio do caminho. Eles começaram a pegar essa promessa e colocarem só para eles. Os judeus começou a ser um povo um pouco egocêntrico, onde eles achavam que eles eram o centro de tudo e só eles eram beneficiados pela promessa. Aí vem a segunda parte da promessa, que eu disse que é dividida em três partes, né? A vinda de Jesus Cristo. Ele veio para reforçar essa promessa, mas não somente reforçar para os judeus. Ele veio para reforçar que existia uma promessa para que todos os povos viessem a adorar a Deus e seu nome venha a ser conhecido e glorificado, sendo que não era só para os judeus. Os judeus entenderam de uma forma errada, se corromperam no meio do caminho. Então Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade através de sacrifício na cruz. Só que, além disso, ele veio mostrar que a salvação era para todos. E essa segunda fase da promessa, ela está em andamento até os dias de hoje, onde nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos, onde ainda estamos divulgando o seu reino, o seu evangelho pelo mundo afora. E a terceira parte é a parte que se concretiza, que está lá em Apocalipse, quando Deus revela para João, onde chegará um momento onde todos os povos, tribos, línguas estarão juntos na frente de Deus, clamando santo, santo, santo é o Senhor. Ali finaliza a promessa. Então nós temos missão e missões. São palavras que têm que caminhar juntos, porque Deus tem uma missão. E essa missão é cumprida através das missões, que são feitas por grupos missionários, por igrejas, por evangelismo, por toda parte de divulgação do reino. Ou seja, Deus tem uma igreja para sua missão. O foco sempre tem que ser a missão de Deus, sempre tem que ser o Missio Dei. Missio Dei. Sempre tem que ser o foco da pregação, sempre tem que ser a salvação. Você pode falar muita coisa, qualquer coisa você pode falar basicamente, mas você não pode fugir do principal objetivo, que é salvação. Condenação dos pecados, reconciliação com Cristo, o estilo de vida cristão e salvação. Um pequeno resumo que eu fiz da lição 1, que significa: a Bíblia do princípio ao fim revela um Deus engajado em sua missão. A Bíblia se apresenta a nós como a grande narrativa de Deus em atividade no universo e na história humana, cumprindo seu propósito de atrair a adoração verdadeira de cada povo, demonstrando a sua glória e manifestando o seu amor pleno. A segunda lição, que é chamada O Messias para o Mundo, fala mais da parte estratégica de Jesus Cristo para a divulgação do seu reino para o mundo. E como que isso foi feito? Jesus não veio simplesmente aqui na Terra, no mundo, e saiu dando ordens ou falando que está errado, certo? Não. Ele veio, fez se cumprir toda a promessa que estava no Antigo Testamento, só que além disso, ele separou um grupo de pessoas, que no caso foram os discípulos, onde ele orientou, demonstrou,
capacitou, ensinou, conviveu, andou junto, tudo. Para que isso? Para que fosse dado continuidade na missão de Deus. Mas muito além só disso, muito além disso, ele deu autoridade. Está escrito na Bíblia que ele nos deu autoridade para fazer tudo aquilo que ele fazia. Então, os dons. Expulsar demônio, curar enfermo, falar em línguas, palavra de conhecimento, dom de visão, de revelação, tudo. Independente. Não quero dar foco nisso, porque o foco da missão de Deus realmente não é isso. Isso são só métodos e artifícios que Deus tem para poder mostrar a sua glória, o seu poder e como Ele ama a todos. Ele nos deu isso, nos capacitou, nos orientou e falou: vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o foco da segunda lição é: Jesus Cristo veio à Terra, ensinou, capacitou, criou discípulos e mandou esses discípulos irem e continuar essa grande comissão. E é onde nós chegamos até os dias de hoje. Se nós hoje estamos aqui, se vocês estão vendo esse vídeo comigo falando, se eu tenho uma apostila, um livro falando sobre isso, é tudo fruto do que aconteceu lá atrás. Então, hoje nós estamos dando continuidade à parte de criar discípulos e divulgar o Evangelho de Cristo, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse. E a terceira parte da missão de Deus, como eu já falei, é em Apocalipse. Vou até pegar o versículo aqui, que está em Apocalipse 5, 9 e 10. Onde vai estar representante de todas as tribos, nações, línguas, povos, e o adorarão para sempre. Ou seja, a missão é de Deus, a missão é de Cristo. A missão começa em Deus, a missão termina em Deus. Então, esse é um resumo muito rápido, muito pequeno de toda a aula. Para poder resumir a segunda parte da lição, tem um pequeno resumo que diz: Jesus, o missionário por excelência, não só cumpriu a sua grandiosa missão salvífica, assumindo a cruz no lugar de toda a humanidade, como também organizou um movimento missionário evangelizador, selecionou, instituiu e treinou discípulos, especificou-lhes a tarefa de testemunhar em todo o mundo e instituiu a igreja e enviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo ofereceu-nos o perfeito exemplo de missionário. Cumpremo-nos imitá-lo, se quisermos ser testemunhas efetivas. Foi um breve resumo, tá? Um resumo muito rápido. Que vocês fiquem bem, que fiquem com Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja com todos vocês. Muito obrigado. Tchau.